Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. É um grande prazer poder conversar um pouquinho com vocês. E vamos falar acerca dos extraterrestres e a Bíblia. Só que eu aconselho você a ver as partes anteriores, né? A palestra número 1, 2, 3, né? E para você compreender o assunto, né? Nos vídeos anteriores nós analisamos o assunto perante a Bíblia, né? Falamos sobre a vida extra-terra, né? Sobre a possibilidade, a teoria dos anjos possuírem tecnologia e ciência, né? E também dos anjos caídos e os anjos de luz serem seres autônomos que possuem ciência e tecnologias que eles podem desenvolver-se e são autônomos em termos de livre-arbítrio e ciência. Então, Satanás também seria um extraterrestre, porque ele não é da Terra, né? Das palestras anteriores você vai compreender tudo isso nos seus detalhes, né? Agora, nós encontramos nos dias de hoje um boom, né, de religiões que fazem da ideia extraterrestre sua doutrina principal. Então encontramos em todo o planeta, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, o crescimento do satanismo e o crescimento das religiões que fazem dos extraterrestres seu tema principal tem crescido muito. São milhares de adeptos em todas as áreas. A comunicação com os extraterrestres, abduções, né? Sexo com extraterrestres e tudo mais, né? E isso, né, tá ficando como se fosse uma moda no mundo, né? E o que seria isso? Aprendemos que os anjos são fora da terra e Satanás e seus anjos são anjos de Deus caídos, são anjos caídos. Queira ou não, tanto os anjos de Deus como os anjos de Lúcifer são anjos. Só que os anjos de Deus são de luz, ou seja, não caíram, e os anjos de Lúcifer são demônios, anjos caídos. E todos eles não foram feitos nesse planeta e não vivem nesse planeta. Eles passaram a viver depois, né, da queda, da rebelião de Lúcifer. Então, aquelas religiões que fazem comunicações com extraterrestres e fazem do extraterrestre um tipo de Deus, né, elas estão correndo um risco muito grande. Porque Satanás é um extraterrestre também. E ele tem as suas mentiras e as suas fábulas. Se um demônio aparecer para você dizendo que é um extraterrestre, ele não vai estar mentindo, porque realmente ele é um extraterrestre entre nós, humanos, né? Ele veio de outro lugar, foi feito por Deus, porque os anjos foram criados por Deus, com outras substâncias, né? E essa abdução, né, o sexo com extraterrestre parece muito com sexo com demônios, que isso é uma prática comum e acontece em todo mundo quando pessoas são serviciadas sexualmente por demônios, são estupradas por demônios, né? E isso mudou o nome para extraterrestre. Falamos muito bem que nós não somos o centro do universo e que Deus criou suas criaturas e existe aí um universo imenso, maravilhoso, algo grandioso que nós não conseguimos nem imaginar, e que esse universo é habitado por anjos de Deus, que anjos de Deus usam equipamentos como espada, atenais, né, trombetas, são equipamentos. Então há uma espécie de ciência entre eles, mas isso não é para você ficar agora, olha, eu quero conversar com um extraterrestre, vou começar a conversar com eles, porque do outro lado encontramos nas trevas demônios, que são, na verdade, extraterrestres também. E eles vão começar a ludibriar, eles têm uma boa lábia para conversar, né? Não vamos dizer, oh meu Deus do céu, só existe a gente aqui na Terra, 5 anjos no céu, olhando para a Terra, tal, no universo imenso. Existe sociedades e mais sociedades angelicais espalhadas pelo planeta, não, pela constelação, né? Imensa, maravilhosa, meu Deus. Quando a gente olha as imagens feitas por satélite, por super telescópios, então nós ficamos
abismados com a grandeza que existe lá em cima. Mas a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os príncipes, potestades do ar. Então, nem tudo que vem lá de cima é de Deus. Um demônio pode aparecer e dizer meio mundo de coisa com a sua lábia. Se Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, imagine, ele não teria facilidade de enganar os homens na terra, né? Um ser se aproxima e dá uma informação. Será que ele é de Deus? Será que ele é do bem, da luz? Não podemos ser meninos. Um ser aparece, faz um sinalzinho, aparece uma luz. Oh, meu Deus, é de Deus, vem do céu. Então nem tudo que vem do céu é de Deus. Veja que Satanás caiu do céu, né, da luz. De fato, dizer que não é da terra, um demônio dizer que não é da terra, ele não está mentindo. Ele não é da terra. A Bíblia fala que houve uma rebelião, né? E quando essa ideia de extraterrestre se torna religião, aí encontramos vários extremos. Ou seja, pessoas que vivem em cima dessa ideia, como se fosse algo extraordinariamente diferente. Não. Na minha opinião, eu acredito sim. Existe vida fora da Terra? Existe vida extraterrestre? Sim, existe. Os anjos são vida fora da Terra. E eles habitam esse universo imenso aí fora. Só que existem dois mundos, dois universos aí fora, um do bem e outro do mal. E todos eles são da categoria angelical. Um anjos de Deus e outro anjos do diabo, né? Quando alguns fazem dessa ideia de extraterrestre, alguns querem que Deus seja um extraterrestre. Deus não é extraterrestre. Por quê? Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. O Criador de todos os sistemas que existem aí fora. Chama-se Deus, Criador do universo. Que maravilha, né? Deus tão poderoso que é maior do que esse universo, que foi Ele que fez. O anjo caído pode se apresentar como um anjo de luz e até fazer sinais. Nem tudo que vem de cima é de Deus, né? Veja que mesmo depois da queda, Lúcifer ainda rodeava a terra e visitava os céus. Encontramos no livro de Jó. Então reuniram-se os filhos de Deus e veio entre os filhos de Deus Lúcifer. E Deus perguntou a Lúcifer. Veja só a questão do tratamento. Deus não olhou para Lúcifer e disse: ei, condenado, desgraçado, miserável, diga aí de onde tu vem. Não. De onde tu vem, Lúcifer? E ele disse: eu vim de arrodear a terra e passear por ela. Bem, aí está. Será que ele arrodeou essa terra, batendo as suas asas e voando? Ou existe alguma tecnologia autônoma que ele utilizou para dar uma voltinha nessa terra, já que nós, seres humanos carnais, imortais e falíveis, conseguimos fazer um aviãozinho? Por que ele não pode fazer uma nave e passear por essa terra? Outra coisa, quem patrocinou a viagem de Lúcifer? Lúcifer era autônomo, ele veio porque ele quis vir olhar essa terra. Ou foi Deus que disse: olha, Lúcifer, dá uma olhadinha lá na terra, depois eu pergunto para onde tu foi. Aí Lúcifer eu disse: Senhor, me dê um dinheirinho celestial aí para eu visitar. Deus dá o dinheiro celestial, então Lúcifer vem aqui na terra, passeia pela terra, volta, aí Deus diz: tudo bem, Lúcifer, de onde tu vem? Isso seria uma falsidade tremenda, né? Ele veio porque ele quis, e há sistemas autônomos que eles utilizam para esse fim, né? Há sistemas autônomos. Deus teria patrocinado Lúcifer? Não. Ele teria vindo através dos sistemas autônomos. Porque se não houvesse sistemas autônomos, não haveria rebelião nos céus. Além de haver sistemas autônomos, os anjos são limitados. Né? São limitados. Porque quem é enganado é limitado. Não é verdade? Ou não? A pessoa que não é, que não é limitada, ela pode ser enganada? Não pode. Mas se ela tem uma limitação, ela pode ser enganada. E os anjos foram enganados por Lúcifer, caíram no erro da rebelião. E houve uma rebelião no céu. Se houve uma rebelião no céu, é porque nós não somos robozinhos de Deus na corda, né? Nós estamos na corda de Deus, eu sou de Deus, eu sou um robô de Deus, não. Houve autonomia, não, nós não queremos mais Deus, vamos se rebelar contra Deus. E houve a rebelião, né?
Nós não somos o centro do universo. Existem vários sistemas que caíram e estão em conflitos por aí, né? E um deles foi justamente o sistema angelical. Houve guerra nos céus, houve batalha nos céus e tudo mais, mostrando que há sistemas autônomos onde esses anjos poderão utilizar para enfrentar ou não querer mais o Senhor.